notícia, mais informação, porque após ter seu mandato de deputado federal cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, Deltan Dallagnol sofreu uma nova derrota na Justiça, só que desta vez no STJ. A Corte decidiu manter a condenação do ex-procurador em um processo que pede o ressarcimento de valores gastos durante a Operação Lava Jato. No ano passado, o Tribunal de Contas da União condenou Dallagnol e outras 2 pessoas a devolverem R$2.800.000 aos cofres públicos pelo pagamento de diárias e passagens a integrantes da investigação. Além disso, a possibilidade do ex-procurador disputar a Prefeitura de Curitiba em 2024 parece ter acabado. Por ter sido cassado com base na lei da ficha limpa, Deltan deve ficar inelegível por 8 anos, contados a partir de sua saída do Ministério Público em novembro de 2021. Cristiano Beraldo, nós tratávamos disso há 2 dias, justamente quais seriam as repercussões e as consequências da cassação de Deltan Dallagnol. Era previsível essa virada? Agora, o pagamento dessa multa ou ressarcimento aos cofres públicos é de um montante difícil de qualquer pessoa pagar, né? Até um empresário. Veja, Caniato, é uma situação semelhante ao seguinte: um policial, ele entra numa operação para prender vagabundos, e aí ele dá tiros, ele usa o carro da polícia, ele usa algema, ele usa todos os recursos que ele tem para prender aquele marginal. E aí, aquele marginal é preso, levado à justiça, e quando julgado, a justiça, por algum motivo, disse: olha, esse aqui ele não deveria ter sido preso. E aí, além de soltar o marginal, a justiça entra com uma ação contra o policial pedindo ressarcimento pelas balas utilizadas, pela algema utilizada, pelos desgastes do carro causados durante aquela operação policial. É exatamente isso que estamos assistindo no caso de Deltan Dallagnol. Aí você pensa o seguinte: qual é a mensagem que a justiça passa para corruptos e corruptores hoje no Brasil? A festa começou, está liberado. Tem que praticar corrupção. Porque o judiciário está passando a mão na cabeça de corruptos e corruptores e punindo aqueles que ousam perseguir corruptos e corruptores. Como é que um promotor de justiça, aquele que tem por sua obrigação, pelo juramento que fez, o dever de combater este tipo de prática, qual é o respaldo que ele encontra para exercer as suas funções hoje em dia contra aqueles que deturpam o processo democrático, a institucionalidade brasileira, através de corrupção, para favorecer empresários, para enriquecer, para corromper a estrutura democrática em eleições compradas com dinheiro público roubado? Que país é esse? A gente tem que conviver com uma mensagem dessas vindo do judiciário, um tapa na cara de todo brasileiro de bem. Deltan Dallagnol, que não era ordenador de despesas, vai ter que pagar milhões de reais ressarcindo passagens aéreas, estadias, diárias, etc. Olha, é de uma loucura. Só faz sentido no país em que uma empresa como a JBS, que seus acionistas controladores declararam à justiça e comprovaram pagamentos, vídeos, áudios e etc., que corrompiam políticos, fizeram um acordo de leniência para pagar 10 ou 11 bilhões de reais para ressarcir os prejuízos que causaram ao Brasil e que agora estão tendo essa pena revista a pedido de partidos de esquerda. Vejam a loucura desse momento que estamos vivendo, como ter esperança no Brasil, como olhar para o futuro e ter esperança diante de um governo completamente sem rumo e um judiciário que nos afasta cada vez mais
nossa expectativa de vivermos num país justo é uma loucura muito grande, está tudo errado, é de dar nojo o que a gente está assistindo. Pois é, agora Cláudio Dantas na capital federal. Dantas, Deltan, inclusive, daqui a pouco eu trago inclusive a parcial da nossa enquete, mas Dantas, Deltan Dallagnol despontava como um dos novos e fortes nomes dessa direita, né? Tirá-lo dessa disputa, alguém deve ficar com esse capital político, ou ele também, mesmo fora da disputa das próximas eleições, ele pode continuar sendo um nome influente na direita brasileira? Daniel, o Deltan, ele foi empurrado para a direita por essa turma do PT. O Deltan sempre se considerou um progressista e evangélico. Sim, ele é bastante evangélico e é um orador nato, tem essa capacidade de falar para as massas e de ser rapidamente compreendido. Claro, ele se tornou uma pedra no sapato de muita gente dentro da Câmara. Em pouco tempo, em poucos meses, ele conseguiu uma série de vitórias, inclusive conseguiu até que o Ministério Público lá no Rio abrisse uma investigação contra uma das ministras do governo Lula, a Daniela do Vaguinho, ou Daniela do Eduardo Cunha. Ele vinha coordenando uma iniciativa que era aquela de oposição, de fazer um gabinete de oposição para monitorar as políticas públicas de cada ministério. Uma coisa que nunca foi feita de forma decente aqui, a não ser pelo próprio PT, quando era oposição. Fazia muito bem o trabalho de oposição, sempre fez de forma muito profissional. A direita talvez precise aprender a fazer esse trabalho também de forma profissional. O fato é que ele se tornou persona não grata. Imagina se o sujeito que botou na cadeia empresários, políticos, ou ex-políticos, já não tinham mais foro, né? Porque os com foro, a gente sabe aí que ficaram, né, sobre esse guarda-chuva do foro e a gente viu acontecer ano após ano o arquivamento das denúncias de todo mundo que estava com foro. Quem perdeu o foro ganhou cadeia, o próprio Cunha. Então, assim, essas lideranças mais antigas e que se envolveram nesse esquema do Petrolão e tantos outros esquemas de corrupção, eles têm ódio mortal desse rapaz. E vão fazer de tudo e usar o sistema que tiverem, a força que tiverem, para acabar com a vida dele. Não basta inviabilizá-lo no Ministério Público, né? Não basta inviabilizá-lo na política. É preciso tomar os seus bens, é preciso colocá-lo na cadeia, é preciso acabar com o Deltan Dallagnol. Então, assim, podem esperar, vai acontecer ainda muita coisa com ele. Inclusive, essa multa aí do TCU é um caso realmente devia ser de estudo. Esse caso devia ser colocado como de estudo, como aconteceu lá quando o TCU quis investigar um contrato entre particulares, que era o Moro com a Alvarez e Marçal, quer dizer, o Tribunal de Contas da União resolvendo investigar um contrato entre particulares. Isso nunca aconteceu na história. E agora o TCU resolveu cobrar uma multa de um sujeito que não é nem parte no processo. Ele não era só, ele não era apenas não era ordenador de despesa, Beraldo, ele não era nem parte no processo. E foi incluído aí simplesmente por ser coordenador. Quem era o responsável por autorizar, por dar ali a assinatura para liberar os pagamentos, etc. Quem é que criou essa estrutura de força-tarefa? E foi aprovada por todos os órgãos, pelo próprio Supremo, tudo autorizado. Foi o Janot, o Rodrigo Janot, que era o procurador-geral da República, tinha prerrogativa de fazer isso. Como que, de repente, passados alguns anos, vão dizer que aquilo não podia ser feito? Aquilo foi feito, e foi autorizado, e foi pago, e esse dinheiro foi usado para o combate à corrupção, não foi roubado, não foi desviado. Ao contrário, esse dinheiro foi usado justamente para recobrar o dinheiro desviado, coisa que nunca se fez. 14 bilhões de reais, considerando as multas dos delatores e das leniências, 14 bilhões de reais, dinheiro de corrupção, dito pelo próprio Augusto Botelho, ex-advogado Odebrecht e hoje secretário nacional de Justiça. Então, assim, é muito complicado, está todo mundo com medo. Se todos os agentes públicos que trabalharam na Lava Jato, e foram centenas, né?
É bom que se diga. Escolheram ali para Cristo um ou outro que se destacou na mídia. O próprio Sérgio Moro e o próprio Deltan Dallagnol, outros procuradores também. Um já foi até expulso do Ministério Público. Agora, temos perito, auditor da Receita, agente da PF, delegados, todo mundo, tem centenas de pessoas ao longo de vários anos, pelo menos 4, 5 anos de intensas investigações do maior esquema de corrupção da história, já investigado, da história do planeta. Não existe iniciativa idêntica, similar, em qualquer lugar do mundo e que provocou filhotes, repercussões não só no Brasil, mas em vários países, na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa, em diversos lugares. Esses rapazes que hoje estão indo para a cadeia, que estão sendo punidos pela nossa justiça, pelo nosso judiciário, eles foram premiados lá fora. Premiados lá fora. Então, infelizmente, essa é a realidade. O Deltan, acabou a política para o Deltan. Por quê? O TSE decretou inelegibilidade, ele, a partir de 2021, 8 anos. Então, só em 2029 ele vai poder concorrer a um cargo público? Não, porque esse caso aí de improbidade aí dessas diárias aí do TCU vão gerar mais uma condenação e por improbidade mais 8 anos. E aí, dependendo do dia, da data que for determinada a condenação, isso se soma mais 8 anos, vai abranger um espaço ainda maior, como eu disse no início do programa, aí pelo menos uns 15 anos, uma década e meia, e se não surgirem outras condenações, ele está inviabilizado na política brasileira e, sabe lá, vai arrumar um emprego, vão atrás dele também, vão perseguir, sabe lá o que vão fazer. Que situação, hein? Projeções complicadas para Deltan Dallagnol. Agora, Mota, mesmo assim, há chance de Deltan Dallagnol sair desse processo fortalecido, usando o argumento de que foi injustiçado, perseguido? Em 3 minutos, Mota. Eu tenho uma excelente impressão do Deltan. Eu acho que ele genuinamente quer se vir ao Brasil. Ele tem um sentimento de justiça que o levou à sua carreira de promotor, de procurador e depois a se candidatar a deputado. Eu não acho que ele está buscando nenhuma tirar algum proveito pessoal dessa situação, que é uma situação complicadíssima, muito difícil, né? Essa notícia é mais uma notícia da série do poste fazendo xixi no cachorro. A gente dá essas notícias todo dia e não consegue entender. São decisões absolutamente inexplicáveis. O sentimento que o cidadão tem, o cidadão comum, é de uma reversão completa do mecanismo da justiça. As pessoas pensam, meu Deus do céu, se isso está acontecendo com promotores, com juízes, com deputados, o que pode acontecer comigo, cidadão comum, anônimo? E mais, a partir de agora, quem vai ter coragem de denunciar, de processar e de condenar políticos corruptos no Brasil? Se existe algum consolo nesse momento que o Brasil vive, o consolo é esse. A maioria da população entende perfeitamente o que está acontecendo. Podem inventar a linguagem que quiserem, podem dar a explicação empolada que quiserem. Todo mundo entende perfeitamente o que está acontecendo. E da mesma forma que essa onda de injustiça veio, a gente tem esperança que ela um dia vá embora. Porque se tem uma coisa que a gente aprendeu nos últimos anos, é que a situação pode ser complicadíssima. Mas se as pessoas certas tiverem vontade, basta uma canetada. O passado se apaga magicamente e tudo se resolve.